Desculpe. Então vamos lá. Patronia, que o estás en la cielo, via nomo es tu sanctificita, veno via regno pleno midio, via volo, kiel en la cielo, kiel ancal sur la tero. Niam panum tiu tagen donu al ni hodiaŭ, kaj pardonu al ni niaj ŝuldoj, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj, kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel estu, tiel estu. Muito bem. Espero que tenha entendido tudo, né? Então, esse canto maravilhoso e essa oração maravilhosa para a gente começar o dia bem, né? Pensando que tudo que a gente vai poder fazer hoje é para o bem da humanidade, no meio de tanto sofrimento de tantas pessoas que estão por aí. Mas a gente pensando com Esperanto, a gente está pensando num mundo maior, né? Estamos pensando em um mundo onde que a gente pode construir um pouco mais de compreensão. Então, vamos analisar o Pai Nosso do ponto de vista do Esperanto, né? E que ele é muito importante porque ele traz conceitos normais da língua, né? Então, vamos lá. Primeiramente, revendo os substantivos, né? Então, a gente tem patro, nomo, cielo, porque os substantivos terminam em O, né? Regno, volo, cielo, tero, panon. Aqui tem o detalhe do acusativo, né? Que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Revendo, né? Panon, schuldoin, schuldantoi, tenton, liberigunin, malbono. Então, esses são os substantivos, todos terminados em O, né? Esperanto tem esse macete especial de que as partes gramaticais, elas têm marcas, e a marca do substantivo é o O no final. Assim como a marca do adjetivo é o A no final. Sanctigita, o próprio pronome possessivo, ele também é terminado em A, porque não deixam de ser adjetivos, os pronomes possessivos. Só tem esse nome, pronome possessivo, mas eles não deixam de ser adjetivos. Eles agem como um adjetivo. Nia, via, né? O tiltagan, com acusativo, porque está qualificando o pão, né? De todo dia, de cada dia.
pardono, niain, de novo, intento, liberigo. Então, são poucos adjetivos que a gente tem, né? É uma oração bem substantiva. Quer dizer, ela tem o pé no chão. Quanto mais substantiva é um texto, mais ele tem o pé no chão, menos qualificativos ele tem, né? Então, o que a gente tem mais nas orações aqui, né? Então, hoje, tem os advérbios, né? Os advérbios e as locuções adverbiais, que vocês já devem ter visto os cursinhos que eu mandei e tudo mais, e aparentemente aqui não tem nenhum advérbio derivado. Existem advérbios chamados primitivos. Quais são os advérbios primitivos? Por exemplo, rodial é um advérbio, hoje, né? É um advérbio primitivo, né? E intenta celebrar isto que é um advérbio primitivo também, assim seja, né? Isto. Agora, os verbos. Os verbos em Esperanto são extremamente simples em termos de conjugação. O verbo está no presente, termina em as. Está no passado, termina em is. Aqui não tem nenhum verbo no passado, né? Deixa eu ver. Não. E os verbos no futuro terminam em os. Então, verbos são extremamente simples, é presente, passado, futuro e terminou. Existe uma coisa muito importante numa oração, porque aí a gente já tem os elementos das orações, né? A gente tem os substantivos, os adjetivos e os advérbios que qualificam os verbos, principalmente, mas os advérbios, vocês sabem que pode qualificar adjetivos, né? E podem qualificar outros advérbios, né? Tremulte, por exemplo. Então, li paroles tremulte. Então, o advérbio tre é muito, qualificando muito, muitíssimo. Tremulte. Então, aí também tem advérbio qualificando advérbio. E Esperanto tem o detalhe importante de que quando um elemento sofre ação dentro de uma frase, no caso aqui, nosso pão de cada dia, tio tagan, tago é dia, tio tago não é uma palavra composta, né? Então, tio tagan é o nosso pão de cada dia. Todo objeto direto em Esperanto ele é marcado com N no final. Por isso que eu posso inverter a posição, né? Em português, dê a nós o pão de cada dia. O pão de cada dia tem que vir depois para a gente poder entender de uma forma que ele é objeto direto, mas Esperanto não. Você pode colocá-lo em posições diferenciadas. Então, nesse caso aqui, dono. Então, uma das formas verbais, vocês estão vendo muito u, né? Patronio que o estenlatielo, estu, plenumídio, dono, pardono, conduco, liberigo. Opa, quanto u? Isso é um imperativo em Esperanto, mas também o chamado volitivo. O volitivo é aquele que você deseja que Deus dê a você as coisas. Então, essa conversa nossa com Deus, ela é feita pelo volitivo. Também em português, a gente não comanda Deus, a gente deseja que Deus faça isso, né? Né? E assim é o Pai Nosso. Venha ao vosso reino. Você não está comandando Deus. Você está pedindo a Ele que venha. É a forma de pedir. Esse tempo é chamado volitivo, mas ele é igualzinho em forma ao imperativo. Muito bem. Então, essa forma, ela está registrada aqui, ó, plenumídio. Essa frase aqui essa palavra eu vou esclarecer para vocês como é que ela é formada, né? Porque as demais são relativamente conhecidas. Mas antes de passar saindo dos verbos, advérbios, adjetivos, substantivos, a gente tem que falar
uma coisa que é a formação das palavras em Esperanto. O Esperanto é rico em palavras porque ele tem uma prefixação e uma sufixação muito potente. Então, a gente pode criar palavras com muita facilidade. Por quê? Porque as palavras elas são geradas de forma que você vai derivando de uma raiz, por isso que é muito importante. Eu sempre, nessas todas as aulas aí, eu e frisei, vamos descobrir as raízes. Por quê? As raízes são extremamente importantes em Esperanto, porque delas surgem muito mais palavras, né? E a língua fica simples, porque compreendendo a raiz e compreendendo o que é aquele significado da derivação, você facilmente cria palavras novas. Por exemplo, o antes, vocês já aprenderam, eu já disse sobre os chamados particípios. Tem particípios ativos e particípios passivos, no presente, no passado e no futuro, que é bem mais completo que o português. Então, existem algumas prefixações que são muito importantes. Então, vamos ver uma aqui, por exemplo. Plena é a palavra cheio em Esperanto. É um sufixo. Plenumi. E aqui é um segundo sufixo. Então, plenumi significa, plenumo, completar. Id é tornar completo. Então, plenumídio torne completo o meu desejo, a sua vontade, né? Plenumídio viando volo, né? Venha o seu reino e complete, né? Torne plena a sua vontade. É uma palavra que foi construída. Ela é construída a partir do sufixo em Esperanto. E ela é uma palavra que existe. A gente, hoje em dia, poderia criar mais e mais palavras, mas não devemos. Devemos utilizar as que já existem. Então, por isso que o exercício é vocês reterem a forma das palavras de forma que elas fiquem completas na cabeça de vocês. Elas têm um significado pleno, né? Então, por exemplo, sancta é o adjetivo santo. Sancta. Ig é tornar alguma coisa que está indicando o radical. Olha aqui. Sanctigita é eu vou fazer que se torne santo. E aqui o it, vocês aprenderam, que é o particípio. Então, então santificado em português, né? Esto sanctigita, fazer santo, e aqui já se tornar santo, uma ação realizada. Seu nome seja santificado. Vamos ver outra palavra que é composta. Olha aqui uma. O Nilson está chegando. Vamos. Tio tagan. Tio, em Esperanto, é cada. Aqui, tago é dia. Tio tagan. Aqui é a terminação do adjetivo, né? Então, dia, cada, e aqui o adjetivo porque qualifica um substantivo pano. Tio tagan. Então, a palavra construída também em Esperanto. Toda língua tem as estruturas construídas. Em português, nesse caso, a gente colocou de todo o dia. Então, esse de todo dia, nosso pão, como é em português? Pão nosso de cada dia. Então, eu de cada, o cada do português, esse tio aqui, né? Vamos ver outra aqui. Schuldantoi. Então, schuldo, vocês já viram que essa palavra repetiu. Aqui, ó, nossas dívidas e devedores. Vê que em português o radical muda completamente, apesar deles terem uma mesma semelhança, dívida e devedor, os radicais são diferentes. Eles se alteraram com a língua. Em Esperanto, schuldo
é o radical de dívida, tanto para os substantivos quanto para os particípios e os derivados dele. Fica extremamente simples, não existe mudança nos radicais. Então, você sempre, uma vez aprendido os outros e as derivações são sempre constantes. Daí a facilidade da língua, né? Malbono é outra palavra construída, que é o antônimo de bom. Então, o mal é sempre para gerar o antônimo. Muito cuidado, não é ruim. O mal não pode ser entendido como ruim. O mal tem que ser entendido como o oposto, sempre. Fermi, la porta, né? Fechar a porta. Como é que seria abrir? Malfermi. Então, é o oposto, né? Alta é uma pessoa alta. Malalta é uma pessoa baixa. Então, ele é sempre o oposto, não o que é ruim. Ruim em Esperanto é mal, bona é bom, e o oposto de bona é malbona. Então, nós temos os antônimos em Esperanto que são absolutamente regulares. E alguns antônimos do português são irregulares. A gente usa o diz, a gente usa ele aí a gente usa os prefixos e às vezes fica totalmente confuso se é o oposto de verdade ou se não é o oposto. Como o Esperanto é lógico, você, por exemplo, conhecer. O exemplo é conhecer. Se existe Malcone? Não existe. O Malcone, talvez, só um computador poderia ter o Malcone, quer dizer, o oposto de conhecer. Não existe. Ele é ilógico falar Malcone. Agora, um computador, você pode dizer que o computador sabe a coisa, aí se você vai lá e tira a memória do computador inteiro, então me vi malconas, lá computador malconas. Nesse sentido poderia, mas o ser humano, uma vez você conheceu, não tem jeito de desconhecer, a não ser que você tenha uma amnésia total. Aí você apagou a mente, né? Então, não existe, por exemplo, a gente não usa a palavra malcone em Esperanto. Agora, usa necone. Quer dizer, o fato de não conhecer não é o oposto de conhecer. Entenderam? O necone é você ainda não está num processo de conhecimento. Então, existem algumas sutilezas nesse sentido entre o português e o Esperanto sempre é mais lógico que o português, porque no Esperanto a gente usa o prefixo correto. Bom, muito bem. Feito essa revisãozinha rápida, nós vamos passar para só passar as páginas dessa lição. Essa é outra. É outra lição que eu quero dar. Vamos ver. Relação. Agora fiquei com a música do Pai Nosso na cabeça. O que eu vou fazer? Dormir com ela, né? Então, eu vou fazer a apresentação que eu quero do século da sexta. Aqui. Isso. Então, só passando rapidamente toda a lição. Nós vimos os numerais, né? Fazendo a recordação. Bom, pessoal, antes de começar a fazer essa revisão, eu vou falar com vocês o que vai acontecer com essa turma. Essa turma vai implodir. Não, não vai. A gente não vai deixar vocês sumirem. É a seguinte, a gente vai fazer uma grande adaptação. Uma grande adaptação. Nós vamos ter todos 8h45 é sagrado. Nós vamos ter a nossa reunião que vai ter o ponto espírita, é para os espíritos. Até às 9h15,
vai ser um momento dos espíritas. A partir de 9h15, nós vamos introduzir, não na próxima semana, na outra semana, nós vamos introduzir um novo método, em que vão participar todos vocês e também mais um grupo que eu vou chamar, que não está ligado ao espiritismo, porque vai ser um curso normal de conversação. A gente volta tudo para trás, só que agora a gente vai introduzir formas de conversação. É um método novo que está sendo desenvolvido. Eu já estou trabalhando a 5ª lição, são 10 lições, mas muito possivelmente cada lição seja trabalhada em duas aulas, e porque ela tem exercício, tem coisas que também vocês precisam fazer. Chama Coquet. Ele introduz a conversa do Esperanto, como falar em Esperanto, tá? Então, eu acho muito interessante a gente introduzir esse curso no meio do nosso século, né? Então, depois que terminar o século, aí vocês já estarão com um gabarito grande de Esperanto, aí a gente volta nesse momento, que eu vou chamar de momento espírita momento, onde que a gente vai ter nosso momento aqui, e aí a gente volta para os textos espíritas que eu vou trazendo. Talvez primeiro eu vou trazer um pouco de Chico Xavier, da agenda cristã e tudo mais, mas a gente vai ter esse nosso momento retornando e até mesmo intensificando mais à frente. Mas eu preciso voltar com vocês para capacitá-los a falar Esperanto. Então, essa capacitação nós vamos fazer nesse curso que chama COQUE, Conversatia Curso. Como eu não estou podendo ficar muito tempo sentado, eu não posso dar 2 aulas totalmente diferentes. Então, vou dar aula no sábado de manhã, a partir de 9h15. Então, de 15 para as 9 até 9h15, vai ser esse nosso grupinho espírita. A partir de 9h15, aí vai entrar um grupo maior, que a nossa querida Elizabeth vai começar a preparar essa turma para a gente. Elizabeth, se vocês não sabem, ela é a nossa grande monitora recepcionista, né? Ela faz um trabalho maravilhoso, um voluntariado aqui. Muita gente está aparecendo, querendo estudar Esperanto. E a gente quer ensinar Esperanto. A gente deseja e faz isso com muito prazer. Então, a gente vai trazer, vai ser um curso básico, ele começa como básico, mas ele vai muito rapidamente para um curso avançado, muito rapidamente. Da 2ª, 3ª lição já começa a ficar mais avançado. Então, ele demanda estudo, demanda fazer exercício, né? Muito bem. Então, vamos só dar uma recapitulada, mas isso só vai acontecer daqui a 2 semanas. Ainda vai ter mais uma aula nesse estilo no sábado que vem, que eu preciso completar algumas ideias com vocês a partir disso, que são preposições, conjunções, fazer um arremate final da nossa gramática da língua portuguesa para poder entender melhor o Esperanto. Mas hoje a gente vai ver só um resumo e fazer os exercícios, né? Nós aprendemos a numeração em Esperanto também, anteriormente, né? Nulo, unu, du, tri, kvar, quin, ses, sep, ok, nau, dec. Então, basicamente, são esses números os principais, vocês têm que saber, porque todos os outros, dec, cent, mil, com esses 10, 12 números, vocês chegam a 999.999. Então, você conta tudo. Basicamente com 12 elementos, né? Que é esses primeiros e o resto. A formação sempre é o 11 é dec 1, é 10, 1, dec du, dec tri, dec var, falta aqui o pedacinho, dec win, dec ses, dec sep, dec yok, dec nau, dudec.
Muito importante é a gente não alterar o som da pronúncia. Não pode falar dudek, tem que falar dudek, tem que falar tridek, kvardek, porque são duas sílabas. E o Esperanto, o acento cai na penúltima sílaba, sempre. Então, tridek, kvardek, kvindek, e assim por diante. Okdek, sepdek, naudek, cent. Aí, do 100 para frente, vai, ó. Cent, 101, 102, 103, aí vai. Cent, kvindek, cent, sesdek, cent, sesdek, var, e assim por diante. Virou para o 200, dutzent, tricent, palavrinhas criadas a partir do com o cent, dutzent, tricent, kvarcent, quinzent, que é muito parecido com o português, né? Quem teve ontem na reunião com os coreanos pôde ver como que é difícil para eles, inclusive o Esperanto. O inglês nem se diga. O Esperanto é também difícil, porque eles têm que aprender todas as palavras, todas. Não existe 700 próximo de 700. Não existe. Eles têm que aprender palavra por palavra, elemento por elemento. E o inglês se torna dificílimo para eles. O Esperanto tem lógica, tem a lógica da língua coreana em termos gramaticais. Porque no coreano tem acusativo. Eu fico vendo eles utilizar o acusativo, eles invertem muito a posição. Eles falam primeiro o objeto direto, depois falam. Eu falei assim, nossa, como é que ele consegue? E se a gente fizer em português isso, a gente se embarafunda todo, a gente erra muito, principalmente falando. Quem fala muito bem ali é o Nema, né? O Nema, o Esperanto dele é de muito boa qualidade. E é um coreano. Fala muito bem Esperanto. Aquele senhor da universidade lá de Zangong, não sei o nome, não sei nem como é que fala. É a universidade que tem um museu do Esperanto que vai ter 5.000 metros quadrados. Na hora que ele falou isso, 5.000 metros quadrados é uma fazendinha. Vai ser um Eu museu. fiquei, eu fiquei impressionada com essa história também, a Doris, ontem, desse museu lá na universidade, maravilhosa, né? A É. história lá. Aquela cidade, eu não dava nenhum valor assim, às coisas da China, mas ontem, na hora que ele mostrou aquilo, a qualidade do museu é de altíssimo nível, dentro de uma universidade particular. E naquela cidade, você viu, tem 4 grandes elementos. Tem o museu, tem o parque e a estátua, né? E tem um outro ainda. Ele falou 4. E tem um parque lá de um empresário que é dono de uma montanha. Eu não sei como é que é esse negócio na China, que é um país comunista, veio do comunista, é dono de uma montanha, cara. E ele criou um parque esperantista. Tudo em esperanto e em chinês. Não tem inglês. O museu é o único museu do mundo que não tem uma palavra em inglês. Eu falei assim, meu Deus, só tem chinês e esperanto. É o único museu do mundo, não existe outro. Todo museu do mundo tem na língua e em inglês, né? Lá só tem chinês e esperanto. É muito interessante. E que museu, hein? Olha, de tirar o chapéu. Muito bem. Então, já vimos isso aqui. Aí nós vimos o artigo definido lá, esse é constante, né? Nós vimos substantivo e o plural, isso vocês já estão carequinhas de saber. Adjetivos e o plural também, grande, grande, e forte, rica e viro, e aí vai, né? O advérbio, que os advérbios derivados terminados em e, bone, bem, riche, ricamente, isso daí também vocês aprenderam bonitinho. Os verbos, já aprendemos que... Oi? As terminações verbais são... As terminações... Donis, tem como aumentar um pouquinho a letra? Eu estou enxergando, mas de repente alguém Um pode momentinho. estar Eu com acho que dificuldade. eu não posso apresentar um momentinho. Deixa eu pôr. Ficou aparecendo. Isso, melhorou. Ficou melhor? Então, os Melhorou. verbos, né? As, is, os, e, o, os. Então, basicamente é isso, que é o presente, passado, futuro, infinitivo.
o imperativo o imperativo e o volitivo, né, das orações, condicional us. Condicional em Esperanto, muito cuidado, né? Ele é mais para negativo do que para positivo, né? Eu iria, eu comeria se não tivesse açúcar, por exemplo. Eu nem comi e nem tinha açúcar lá, entenderam? É totalmente negativo, se a gente falar com us em Esperanto. É essa forma, né? É porque a gente usa em português o condicional de uma forma educada. A gente fala assim, eu gostaria de comer um pedaço de bolo. Na verdade, existe uma intenção. Eu quero comer um pedaço de bolo. Em Portugal, se você falar, eu gostaria de comer um pedaço de bolo, tá bom. Então, você gostaria. Então, vai lá e faz. Ou, né? Portugal é bem assim, bem taxativo, né? Então, o gostaria nosso, ele tem esse sentido mais humanizado, esse sentido condicional mais educado, né? Eu falaria isso, né? Eu falei isso, ou eu vou falar isso, são formas muito brutas no português do Brasil, né? E Esperanto, de alguma forma, ele tem desenvolvido ao longo dos séculos, do século aí, né? Para ter um condicional assim, né? Você pode falar esse us quando você está pedindo de uma forma educada. O interessante é que os esperantistas no mundo estão entendendo dessa forma também. Então, é uma evolução da língua. A língua, no início, o condicional era mais para o negativo. Agora, não. Está mais no sentido de polido. Tá? Então, muito bem. Isso é uma das coisas que evoluiu no Esperanto, né? A conjugação dos verbos sempre tem que ter o sujeito, senão o sujeito são os pronomes pessoais, né? Mi donas, vi donos, liritseves, shiritseves, e por aí vai, né? Só não tem o sujeito ou o pronome quando você dá comandos. Por exemplo, marchem, marcho, manjuvi, come tu, comei vós, né? Voludio, queira Deus, o volitivo aí. Então tem que ter os pronomes, né? Então a conjugação é relativamente simples, né? Há verbos impessoais, como pluvis, nedios, que não precisa naturalmente, né? Porque é uma coisa da natureza, em todas as línguas eles são chamados verbos defectivos, ou verbos impessoais. O verbo haver, que é muito confuso para os brasileiros, que é no sentido de há alguma coisa, né? No sentido de existir, e que a gente também fala tem uma árvore ali na rua. Eu estou querendo falar que existe a árvore, não é que a rua tem a árvore, que ela possui a árvore, mas que existe. Quando é no sentido de existir, é o verbo esti. Mas tudo mais no Esperanto é regular, regular, regular. Não tem, eu até mostrei para vocês, né? Tem o particípio e o gerúndio, que são essas formações, elas são muito mais completas que o português, aí que está o drama, né? Porque além de dar essa ideia de uma coisa que está acontecendo, que é o ant, que ele era amado, ele estava amando, ele estava amando. Então, ele estava amando, o gerúndio em português, ele dá uma ideia de que a coisa ainda está acontecendo. Tanto é que existe o fenômeno gerundismo no português, que os gramáticos criticam tanto, né? Estamos vendo a sua conta. Ele não fala assim, nós vemos a sua conta. A gente usa assim, estamos comunicando isso para o gerente. Quer dizer, às vezes no gerundismo tem uma delicadeza para falar assim, nós não vamos fazer. Né? O gerundismo português é terrível. Mas vamos sair do português, no Esperanto, nós temos 3 formas de gerúndios, que são o que está atuando, o que está fazendo acontecer, mas pode ser no passado, no presente ou no futuro. Isso nós vamos ver com muito mais detalhe no curso que está vindo aí para frente, que é o
o quoque, né? A gente vai ver esses particípios ativos chamados, que são gerúndios do português, né? E os particípios passivos, aqueles que a coisa está feita, né? Já é definido, ele sofre a ação de ser feito, mas pode ter sido feito no passado ou no futuro. Então, Esperanto tem esse santo. Tanto é que lá no Pai Nosso está Sanctigita, quer dizer, o nome de Deus foi santificado no passado. Sanctigita, né? Então, ali tem um particípio passado, esse ita. Alguns contestam, porque gostam de contestar, né? Mas que ela não mostra sanctigata, quer dizer, estejam ainda no presente sendo santificados. Mas eu concordo com sanctigita, que está na Bíblia, foi uma tradução muito bem pensada, e o nome de Deus já foi santificado, ele não está sendo santificado agora, entendeu? Isso é uma questão de interpretações. Então, tem as pessoas em Esperanto que gostam do ata, outras gostam do ita. Então, vocês vão ver que esperantistas às vezes brigam por esses pequenos detalhes. São detalhes gramaticais que podem surgir, mas que ao longo do tempo acaba se chegando a um acordo. Os dois chegam a um determinado elemento. Aí nós chegamos às frases em Esperanto, como as frases são compostas, né? Quando você vai olhar uma frase, vai imediatamente procurar o verbo. O verbo é o centro de cada uma das frases. Os verbos geram as chamadas orações. E é muito interessante, porque é no verbo que está todo o princípio. E assim surgiu a linguagem humana lá na pré-história, né? Os homens falavam assim, as línguas surgiram assim. Cantar, dançar, ferver, cozinhar. Então, surgiram blocos de ideias, e aí eles tinham, isso é chamado lá na protolíngua. A protolíngua, ela surgiu há 45 mil anos atrás. Ela surgiu de forma verbal. Depois surgiu o apontar para si, né? Que é quem faz, e o apontar para o outro para quem vai fazer. Então, qual o nome disso? Né? Dedo. Essa palavra D e T, ela vem desde a protolíngua. E ela sempre está indicando o apontar. Lá na protolíngua, lá 45 mil anos atrás, quando o homem mal estava sabendo falar, ele apontava para as coisas. Então, quando eu falo, por exemplo, vocês aprenderam o esse, o este, que em inglês é com T, né? These, T, e muitas línguas é D ou T, e está ligado com a palavra dedo. Descobriram 11 palavras da protolíngua, e uma delas é dedo, que tem a ver com T e D, quando os primitivos falavam o apontar, né? Então, a estrutura de uma oração começou a enriquecer. Aí você sai do verbo, vai para o agente e vai para quem recebe a ação. Então, esse contexto de agente, ação e receptor, em Esperanto, ele é muito bem marcado. Então, você tem o verbo, o predicado, né? E a tal ponto que na Bíblia, quando fala verbo, está se referindo o homem, Deus se fez verbo, alguma coisa ligada a verbo. Deus é verbo, é a parte central, é a parte mais essencial do contexto de comunicação, tá? Verbo. Amas, no verbo aqui. Então, quem ama, la patrina, a quem ela ama? Para quem? Esse que está sofrendo a ação leva um N. Está sofrendo a ação?
leva um N. Então, lá o bom aluno fez, o verbo fazer. Em Esperanto é far, com is no final, faris, no passado, né? E aí sofre ação. La grandan lecionon, né? La bona lernanto faris la bonan lecionon, né? As grandes famílias têm, então o verbo ter, aí o verbo é have mesmo. Casas amplas, vastajn domojn. La grandaj familioj havas vastajn domojn. Eu chamei você e os meus irmãos. Eu chamei você e meus irmãos. Me vocis, o verbo chamar é voci. Chamei no passado vocis. Vin, então, o pronome. Pronome vem no lugar do nome, então é nome. É igual a substantivo. Pronome e substantivos, eles têm semelhança gramatical. Mi vocis vin, kai miain fratojn. Então, isso é a oração. Nós vimos o lance do acusativo e que existe muita flexibilidade, que você pode julgar esse acusativo para tudo que é lugar, né? La patro vox la filon, então você pode falar essa frase de diversas formas. La patro la filon vox, la filon la patro vox, vox la patro la filon, vox la filon la patro, la filon vox la patro. Que o mais usual é a frase direta, esse la patro vox la filon. Isso tudo aqui, essas variações que o Esperanto permite, são mais usuais em poesias, em letras de música, né? Não deixam de ser poesias. La ludanto, o cara que julga, né? O anto é o agente. Vocês viram agora que tem o sufixo que é o particípio ativo. Aquele que está jogando, aquele que no momento está jogando. La ludanto shotas la pilkon. Ele está jogando a bola. Li ludas, ele joga futebol, né? Futbalon. Então, recebe o N do acusativo. Aí falamos da grande genialidade de Zamenhof, que conseguiu reunir numa tabela as 45 palavras mais utilizadas em todos os idiomas. E que a gente em Esperanto chama correlativo, e que são palavras como essa: o que, o qual, quem, isso, quando, naquela época, por quê, dessa forma. E os correlativos em Esperanto têm uma lógica de formação total. É aí que está a genialidade do homem. Língua nenhuma tem isso tão bem configurado, tão bem assentado, feito Esperanto. Ele uniu dois grandes conceitos: o conceito do prefixo e o conceito da terminação do sufixo. O que está ligado à interrogação? O está ligado à coisa. Perguntar da coisa é o quê? O quê? O próprio o quê, né? O ti está ligado ao nosso dedinho, ó, apontar, dedo. Ti, não poderia ser outro. O Esperanto é internacional, até na sua origem. Ele vem da protolíngua, esse ti. Ele não poderia ter escolhido outro. Então, ti, demonstração. Então, esse ti aponta para tudo o que está aqui. O ti pode apontar para o o, para mostrar uma coisa. O ti pode apontar para o a, para mostrar uma qualidade. O ti vai mostrar o u, para mostrar individualidade. O ti vai apontar para o es, para mostrar posse. Então, vocês têm que memorizar para entender os correlativos sem decorar, mas e acaba vindo tudo na cabeça. Vocês têm que guardar essas 9 posições e essas 5. 5 vezes 9, 45. Tem os que são pronominais, que se referem ao sujeito e ao objeto direto, ao objeto, né? O predicado
E também tem os adverbiais que qualificam os verbos, que é o de lugar, maneira, razão, tempo e quantidade. Por exemplo, então vamos dar uns exemplos aqui. Então, o ti é de demonstração, o ti é o coletivo, conjunto união. Joga tudo para si, quero tudo. É o glutão, é o que vai abraçar tudo, é o ti. O i é aquele bater de ombros, assim, ó. Aí você vai, alguma coisa, é de alguma qualidade, alguém, é de alguém, em algum lugar. Ele só está batendo de ombros, ó. Não faz mais nada que isso, ó. De alguma maneira, por alguma razão, em algum tempo, de alguma quantidade. Entenderam, Ian? Acho que depois dessa cena do palhaço aqui, vocês vão lembrar do I. E tem o Neni. O Neni é negação total. Não quero nada disso. Olha que sacada genial do cara. Ele pegou e falou assim, existem isso em todos esses elementos. Então, quando fala Neni, Nenio, nada. Nenia, de nenhuma qualidade. Nenio, ninguém. Nenies, de ninguém. Nenie, lugar nenhum. Neniel, de forma alguma. Nenial, por razão nenhuma. Você vê que o português precisa crescer a palavra por razão nenhuma. Tem que crescer toda a explicação para poder explicar a palavra. Neniam, é o famoso nunca. Neniam é nada, nada de quantidade. Entenderam? Então, o que e o ti vocês aprendem fácil, que um pergunta e o outro aponta. O ti, o conjunto união, o i é o bater de ombro e o neni é nada. Guardou isso, só juntar com o resto. Tá? Então, neni com coisa, com qualidade, com individualidade, com posse, com lugar, com maneira, razão, tempo e quantidade. Mas isso, as 10 lições do curso Coquet, cada uma delas é dedicada a um correlativo. Vocês vão ver que a tabela de correlativo, a gente vai... O curso todo é baseado na tabela de correlativo. Então, ele vai ensinar cada um desses com muito detalhe. Como usar, e, ao mesmo tempo, tudo tem a ver com diálogo, né? Então, usando isso no diálogo, pergunta e resposta. Por isso que vai ser muito legal essa complementação do curso para vocês. Então, o interrogação, que, com o, deu que, o que, né? O ti, com o, deu ti, tudo, né? Tio, o complemento universal das coisas. O ti, com e, tie. Mas não tem exceção? Não tem exceção. É isso e ponto final. Sabe isso e vocês vão saber todos os correlativos com muita propriedade. Mas isso a gente adquire com o uso da língua. Você não vai, né? E por alguma razão, Neni ama em nenhum tempo, né? Nunca. Isso aí. São os pronominais e os adverbiais. Tem que guardar isso. Bom, a tabela inteira é essa daqui. Tá aí, eu dei a apostila já para vocês. Vocês têm aí essa tabela inteira. Mas não decorem a tabela assim, Neni, vai acabar errando. Tem que saber, tem que sentir o que é que cada coisa existe. Naturalmente que vocês vão aprender. Tem muito curso de Esperanto que não ensina isso aqui, não. Só dá o que é, o que, o nenia, neniam e pronto. Mas na hora que chega no ial, vai decorar. Ial. Mas se alguém já falou para vocês que existe essa formação, os menos frequentes, por exemplo, ial,
ies, ao tiel, são menos frequentes, não vão surgir tantas vezes. Mas se vocês souberem a origem, na hora vocês entendem o que quer dizer isso. Tá? E depois tem o Vortaro, né? Que vocês não fizeram ou fizeram. Vamos ver. Tem muita tradução aqui. Gostei. Revendo bom. Ah, que delícia. É isso mesmo. Olha. Alguém aqui já caminhou loucamente. Eu vou deixar. Vou deixar mais uma semana vocês trabalharem aqui. Tem gente já trabalhando sério aqui. E isso aqui Adonis, eu não consigo imprimir isso aí, Mas não é porque para está imprimir. muito pequenininho. Mas não é para imprimir. Não é para imprimir, é para vocês terem como referência o dicionário. É, né? É para vocês virem aqui e escrever aqui qual é quais são as coisas, né? E aí algumas pessoas aqui estão escrevendo com X, não tem problema. Está muito pequenininho aqui, né? Então, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. Então, estão escrevendo com X, não tem problema. Depois existe um softwarezinho, eu copio essa coluna inteira, transformo toda ela e já coloco tudo com o sinalzinho do Esperanto. Então, se não tem como colocar o acento feito no instalar o type ou fazer isso no computador, às vezes não dá. Aqui está muito pequenininho, né? Então, eu posso pegar isso aqui tudo, ó, e utilizar, ó, eu posso tirar o aqui, né? Cadê? Ah, não está aqui, depois eu vejo. É tirar essa formatação que está aqui. Mas colocar a mesma letra, ó. Verdana, padrão, Arial 8. E aí tá tudo certinho, tá tudo do mesmo tamanho agora. Alguns estão com isso aqui, eu acerto isso. O importante é isso, o importante é vocês fazerem. Então, eu vou fazer algumas palavras com vocês aqui agora, para vocês aprenderem. Ó. Aceitar, né? O verbo accept é um verbo, accept, ele tem duas partes, tem o radical, que é muito importante a gente reconhecer o radical, e ele é verbo. Aí, o ideal, deixa eu ver se você tem que falar se ele é um verbo transitivo ou intransitivo. Transitiva, esse é um verbo transitivo. Porque quem aceita, aceita algo de alguém. Ele é intransitivo e intransitivo, mas é transitivo. Direto e indireto. Vamos ver aqui. Aí você tem que colocar um exemplo, né? Vocês estão vendo bem agora? Então, né? Sim. Aí, para procurar o exemplo, vocês não querem criar o exemplo. Então, aí que tem esse textar, ó. Por que eu quero? Aí tem o cono. Então, vamos lá no cono. E aí você coloca a palavra accept. Todo mundo tem que fazer isso, porque é muita palavra, gente. Então, se vocês accept. Então, na hora que você escreveu accept aqui, está muito pequenininho aqui só com vocês mesmos. Aí tem aqui, ó, consente, consentir, recebe ion. Consentir, receber algo. Kion, io, donas, ao proponas. Que alguém, ao io aqui. Iu. Que alguém dá ou propõe. Me proponas ao de cigaredo, que um li kundanko accepts. Pega isso aqui, essa frasezinha, como exemplo. Ele dá uma série de frases, chega lá no Vortaro e só cola. Só isso. Tá? Pode colar a frase.
Aqui tem chance para 1, 2 e 3 exemplos, tá? Então, tem aqui exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Eu vou fazer uma coisa aqui, que é ver, congelar até a segunda linha. Não, congelar até a linha 5. Então, daqui para frente, ó, sempre tem o título. Para quem rodar aqui para baixo, tem o título. Tá? E não vai perder o título. Vamos pegar uma palavra que ainda não foi feita. Infano, já foi. Instruanto. Quem é instruanto termina em O. Então, ele é um substantivo. Ele é um substantivo, mas se você procurar direito, aqui não tem. Não pus. Tá bom, é só isso. Então, elemento, então é do verbo instrui, ant, que é o particípio presente, o. Tá? Vocês aprendem. Ó. Instruante é aquele que ensina, o instrutor. Instrutor. Tá? Vamos procurar uma palavra para instruanto? A gente pode escrever um exemplo simples. La nomo de la instruanto de mia filo estas Antono. Simples, uma frase simples. O nome do instrutor de meu filho é Antônio. Tá? Vamos pegar uma outra? Instrui. Ele é um verbo? O quê? Transitivo ou intransitivo? Ele vai ter... Quando eu falo, é importante... Intransitivo. Não, ele instrui matemática, é transitivo. Transitivo. Então, instrui. Ele é transitivo. Aí, é o verbo instruir. Né? Mi instruas Esperanton, tá? Ele é transitivo, objeto direto. Al multae homoi. Há muitas pessoas. Tá bom? Vamos pegar o próximo, ver se tem alguma coisa interessante. Instruído eu não vou fazer, não. Intelecto é um substantivo, né? Substantivo, tá aqui. Ele é formado de intelecto. Então, sempre o que eu mostro ali é o radical. Eu quero que vocês aprendam a reconhecer o radical. É o intelecto. Intelecto. Fala uma frase em esperanto com intelecto. Uma frase em português com intelecto. Como é que é? Qualquer coisa. O intelecto humano é uma coisa, sei lá. Fala qualquer coisa que eu vou traduzir para esperanto aqui. Ninguém tem. Ele tem um intelecto muito desenvolvido. Pode ser? Havas tre disvolvitan intellecton. Tá bom. Entenderam? Bom, se vocês não sabem se está certinha a frase, eu prefiro vir lá no dicionário, aqui no Cono, e pegar uma frase com intelecto. Então, é só chegar lá no Cono e escrever aqui, intelecto. Intelecto. Eu preciso pôr uma coisa aqui, ó. Intelecto. Capablo de la menso por pensi concepti. Okay? Homo estas animalo nature dotita de intelecto. Interessante a frase. O homem é um animal, né? Um ser do reino animal. Animalo, porque tem besto que é animal. Animalo é do reino animal, que é naturalmente dotado de intelecto. É meio preconceituoso, porque tem alguns animais que aparentemente têm intelecto. O Adoni? Oi. O instruir, ele pode ser o verbo transitivo e intransitivo. Sim, pode. E aí, nesse caso,
Aí, nesse caso aí do vocabulário, seria colocar um só, como foi colocado, ou É, tanto faz se colocasse um ou outro. você põe assim, verbo. Ah, Aí, ok, aí tá, pode ser ok. Uhum, ambos os gêneros. Então, tá certo. vamos, Ok, vamos obrigada. de nada. Vamos pegar aqui uma palavra. Essa palavra é complicada, ó. Essa daqui, caritato. Em Esperanto é caritato, mas ela tem cara de particípio, né? Mas não é particípio. Ela é um substantivo, porque caritato é caridade. Caritato, né? Caridade. Caridade. Agora, ela tem um sinônimo em Esperanto, que é carito. Em Esperanto tem tanto caritato como carito, e os dois são sinônimos. Aparentemente, sim. Quer ver? Carito. Carito. Carito, caritato. Tanto faz uma quanto a outra, tá? Mas é mais usado caritato, né? Generale Secretario, ideo de caritato comprendo per l'anno, tá? Vou pegar primeiro. Ne dolce humana caritato, carito, tá vendo? Caritato, usa uma quanto a outra. Vamos procurar em outros dicionários para você aprender também. Tem o Tatueba. Vamos lá no Tatueba e a gente vai ver no Tatueba a palavra, a gente escreve aqui, ó, caritato. No Tatueba, procurar. Se tiver, tem aqui, ó, caritato nascas multega in pecoin. Caridade faz nascer, né, muitos pecados. Prescautitagami donatsas monon ao caritato. Tá bom isso aqui, ó. Ctrl C. Aí eu venho aqui e, exemplo 1, Ctrl V. Olha que grandão. Não quero desse tamanho. Vou pôr 10 aqui, depois a gente... Cola ao invés de dar Ctrl+C, Ctrl+V. Oi? O Tatueba dá a possibilidade de só colar. Tem aquele quadradinho do lado lá, é só cola. O Tatueba? Aqui? Aqui, né? Entendi. Legal. Então, Tatueba. Então, vamos para uma outra coisa aqui. Clera. O que é clera? Primeiro, ele é um adjetivo, né? O elemento de clera é clera. Quem sabe o que é clera? Clara. Não é clara. Ou Clara vem é de, vem clara de mesmo. clero? Clero? Clero tem a ver com isso, mas na Claridade. verdade é uma pessoa educada, que tem princípios morais, Esclarecida. esclarecida. Quer ver? Vamos ver a tradução que ele dá de clera. Aqui, ó. Clera. Aí, certe. Clera, capabla pro instruitetso. Então, a pessoa esclarecida. Ele está dando Não aqui tem como aumentar, dona, está muito pequenininho. culto. Aqui não dá para aumentar. Tem não, né? Culto Tá. instruído. Culto instruído. Então, culto instruído. Tá? Vamos dar um exemplo que já tem lá. Ó. Ou no Tatueba mesmo. Clera. Qualquer idioma, não. Deve vir Esperanto. Porque pode vir... Nenil nascidias clera. Ninguém nasce esclarecido, culto. Sei lá. Talvez.
Então, aqui é Ctrl V, aqui. E aí vai, gente. Entenderam? Vão evoluir? É muito importante vocês fazerem isso, tentarem fazer isso. Vocês vão crescer no Esperanto de vocês. É uma forma de vocês contribuírem, aprender a trabalhar em equipe, né? Porque isso aqui é um trabalho de equipe. E todo mundo que está aqui... Aqui mais. Todo mundo que está aqui, que tem acesso ao Google Docs... Então, aí vocês vão progredir, tá? Então, vamos lá. Terminado isso aqui, o que faltou... Aí é o exercício que a gente não fez. Então, eu vou só mostrar o exercício feito. Só mostrando ele feito já vai ajudá-los a... Deixa eu ver onde que eu pus ele. Momentum. Salvan. Eu já tinha mandado a solução para vocês, do exercício? Não. Não? Então, vamos lá. Então, olha, a primeira coisa que eu pedi foi os verbos e as terminações verbais no texto. Então, é fácil, só procurar no texto o que é verbo, termina em as ou em ar, em i. Então, povas, ardig, e aí as terminações verbais. O ig, que a gente já tinha ensinado, que é tornar aquilo, né? Por enquanto, vocês não sabem o que é ard. Tem uma noção, né? Arder, né? Pegar fogo, né? Mas é aquela oração da caridade, carito, né? De carita. E aí, vocês, só procurar os verbos e colocar aqui as terminações. Tá aí. Tudo marcadinho para vocês. Revejam com detalhe, isso é muito importante. Quais as palavras primitivas? Quer dizer, as radicais, né? Ana, cadê? Palavras primitivas em Esperanto, você pode entender como sendo só aquelas palavras que são conjunções, preposições, partículas, que compõem a frase, né? O tu, por exemplo, são palavras de origem de Esperanto. E também os radicais, que são primitivos. Todos os radicais em Esperanto eles são primitivos, porque eles não, inclusive, não se alteram depois. Então, você pode considerar radicais primitivos, mas não necessariamente só eles. Então, vou só marcar as palavras que são chamadas primitivas de verdade aqui. Uno, por exemplo, um numeral, né? Mas vamos pegar o D aqui, ó, que a gente considera sempre como primitivo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, senão daqui a pouco vocês me trucidam. Ficou melhor? Muito melhor. Lá, al, en. O tio, apesar de ter sido composto lá no correlativo, ele é uma palavra primitiva. Sen, kai, tio já está derivado, então, uno, solapens, ir, vir, kiel, é como, né? De, sur, lamont, lá, artigo. Mal, não. Ro, que é uma interjeição, né? Que é ia, que é um outro correlativo de alguma qualidade.
Maneira, merita, fora, que. Lá, de novo. Por, fit, carit. El. O quio. Tá? Então, radicais das palavras são aí, ó. Di, uno, radi, uno, fairer, vi, am, pov, ar, ter, consent, e aí vai. Todos os radicais das palavras analisadinhos para vocês. Muito bem. Participe só tem um. Malfermita. Malfermitai. É por causa do participo passado. O participo passado passivo, né? Eu pedi para estudar 3 terminações, que é muito importante. Oi. Antes de passar aí, eu tenho uma dúvida lá nas palavras primitivas, que você marcou como primitiva, né? Sim. E por que o que não Também. pode ser? Não, o que ele também é. Ah, tá. Cai, é. Todos os relativos são considerados primitivos? Sim, apesar dele ter sido feito com base numa criação lógica, eles formam um quadro de palavras primitivas. Tá? Elas tiveram uma formação lógica anterior, mas a partir daí elas não deixam de ser primitivas. Inclusive, aqui também, os radicais, eu considero os radicais como primitivos, porque o radical não altera em Esperanto. Por isso que eles podem ser considerados como primitivos, entendeu? Por isso que tem tudo aqui que é radical e que eu considero primitivo, mas é doidura da cabeça do Adonis. Tá? Adonis, nesse ativo aqui, eu não sei, esclareça para mim que eu coloquei, não sei se está errado aqui no ativo aí em cima, você disse que não tinha nenhum, não sei se merite é ativo. Ah, não é. Não, né? Merite é o verbo merecer. Ah, tá certo. vendo? Algumas coisas confundem. O merite é inteiro, né? Meritita, aí sim, merecido. Aí você tem que pôr um outro ita. Meritita, meritata, meritota. Entendeu? Ah, ótimo. Acréscimo além do complemento do verbo. Isso. Tem o radical, né? E Sim. tem o complemento. Tá bom? Tá. Então, aqui, o ad, que é a ação continuada, né? Halte é parar, haltade é ficar parado, estacionar mesmo, né? Paf é tirar, pafade é sair dando tiro toda a vida, né? Coisas que estão muito frequentes ultimamente. Ele significa arte prática, por exemplo, pentre é pintar, pentrado, né? É a arte da pintura, fica pintando muito tempo, mas é a arte da pintura. Nade, por exemplo, é nadar. Nadiado é a arte ou o esporte da natação. É quando estende a coisa. Tudo bem? O age é um resultado concreto de uma ação, coisa que o radical caracteriza. Por exemplo, pentre é pintar. Muito cuidado, hein, gente? Pentre é artista. Farbe é pintor de parede. Farbe é só colorido, fazer colorido da parede, é farbe. Então, pentre e pentrajo. Ó. Pentrajo é uma coisa que foi pintada, é a pintura, o quadro. Né? La pentrajo de Mona Lisa, la pentrajo de Michelangelo. Assim, por exemplo. Nova é novo, né? Novajo. Ah, aqui está errado. Ó. Novajo. Aqui está errado. Um momentinho. Novajo. Mande e mandiajo é uma comida, uma coisa concreta. Aquela comida que eu vejo lá no prato mesmo é o mandiajo. Que é mandio, só mandio é refeição. Mandiajo é a comida, é o concreto. O sufixo ar é o coletivo, né? Por exemplo, chafo é carneiro, chafaro é o rebanho de carneiro, né? Vorto é palavra, vortaro é um conjunto de palavras que deu a palavra dicionário. Em Esperanto é vortaro.
Por isso o nome do exercício seus votaram. Ets é a qualidade, estado que corresponde ao adjetivo. Por exemplo, bona. Bonezzo é a bondade. E o que seria bonajo? Seria a esmola que eu dou, a coisa concreta, o que é físico. O bonezzo é espiritual. A bondade dele foi a esmola, bondade. Aí seria um bonajo. Um bonezzo é a bondade espiritual. Altezzo é uma altura, mas é uma coisa que eu não vejo, ela é abstrata. Tá? A altura física de uma pessoa, de um morro. Tá? Palavras primitivas. Eu dei algumas palavras primitivas importantes para vocês. Ó. Ein, almenam, ancoram, anstatal, baldal e char. Então, essa daqui, ein, é qualquer. Que a mi estes infano me povis dormi ie ein, em qualquer lugar. Ie, algum lugar. Em qualquer algum lugar. Tá? Aquele bater de ombro de lugar. É o ie. Bonvolo visite min iam ein. Visite-me, né? Em qualquer tempo. Kiu ein estas me chatas shin. Quem quer que ela seja, quem quer que ela seja, eu gosto dela. Me chatas shin. Tá? Almenam. Pelo menos, almeno ouvido, pelo menos veja. Preno almeno du, pegue pelo menos duas. Ancoram. Li ancoram expiras. Vocês vão aprender isso tudo de novo, tá? Lá no curso a gente vai detalhadamente fazendo exercício. Vocês não apavorem aprender tudo isso, mas isso é importante. As palavras primitivas, que são esses advérbios primitivos, são chamadas palavras invariáveis, elas são extremamente importantes para a compreensão da língua. Mas aos poucos vocês vão aprendendo. Anstatal, em vez de, use citronon anstatal vinagro. Usar limão ao invés de vinagre. Steli anstatal labore. Roubar em vez de trabalhar, furtar. Baldam, em breve. Libaldam extios. Disbaldam, até logo, até breve. É breve. Char, esse é o nosso porquê junto, conjunção. Tá? Me faras char. Por quê? É o nosso porquê junto. Minestias. Eu faço porque eu não sei. Uma das formas mais difíceis de falar em Esperanto é isso aqui, ó. Minestias. Porque você tem que falar um S e um TS aqui. Minestias. Então, como é que fala isso? Tem várias maneiras de você corrigir essa pronúncia. Você pode falar, na hora que você vê uma palavra com um S e um TS, né, o TC, o TI, você tem que falar um tias, e aí fala um T no meio do caminho. Tias. Essa é a forma aí que eu vi da serpente. Você é uma serpente, aí você faz tias. Aí você fala direitinho. A outra forma prática é você combinar o S com a vogal anterior. Mines, aí você combina os dois. Mines, depois fala tias. Mines, tias. Você vai falar certinho também. O problema, gente, pelo amor de Deus, não aprendam. Alguns esperantistas falam isso e é horrível. Minesiticias. Aí danou. Isso dói o ouvido de qualquer esperantista. Se colocar um I no meio do S e do tso. Siticias não existe. Tá?
É uma das piores pronúncias que eu vejo, ela é frequente e deforma o Esperanto. Minestias. Então, é o porquê. Então, o quadro Oi. Adonis, eu faço uma proposição para você, que nem você fez na anterior, coloca mais uma coluna onde tem o significado e os exemplos, fica mais fácil da gente entender. No modelo em cima anterior, você colocou 3 colunazinhas, né? Tá, eu vou fazer isso. Futuramente, quando você fizer. Não, no exercício vai ter muita coisa que eu estou mudando, e isso é uma delas. Obrigado aí pela... Tá? Os correlativos já aprendidos. Aí eu pus um quadro aqui. Vocês já aprenderam o que, em algum lugar já apareceu aí dos textos, né? O que, o ti, o i, o e o ti, o. O que, né? Isso, aquilo, tio, io, de algo, tio, tudo. Deus é tio, né? Então, já aprenderam. Vocês aprenderam tia em algum lugar, que é qualidade. Tia, dessa qualidade, tia. Vocês aprenderam tio, é muito frequente. O quio, quem, né? Entre vários que existe, quio, essas tio. Tio, essas tio, essa pessoa. Tio, é cada um ou todo. Esse daqui, o tio, é tudo. Esse daqui é todo. Toda pessoa que vier aqui. O gozado, que em português, tem 2 palavras. É todo e cada. E elas são sinônimos. Todo dia eu vou lá. Cada dia eu vou lá. Elas são sinônimos. Mas elas, por princípio, têm uma diferença. Por que que o conjunto união de tio é todo? Até dá para entender, porque dá a ideia do conjunto maior. Mas tio é o conjunto da unidade. Porque o U é individualidade. Então, é como se fosse o conjunto estruturado de uma unidade. Vocês aprenderam o tia, que é em todo lugar. O ar está em todo lugar. Laero essas tia. O menino está onde? O menino essas tia. Não aprenderam o que ainda, que significa onde. Kiel, aprenderam tielesto, por exemplo, assim seja, né? Assim é ti, dessa maneira, dessa maneira. Dessa maneira é assim. Assim seja, né? Kiel, de que maneira? Como? Aprenderam o tiam naquele tempo. A gente, nos textos bíblicos, a gente fala muito tiam naquele tempo, né? Aprenderam o tiam, que é sempre. Isso no Evangelho lá, segundo o Espiritismo, tem muito. Neniam, nunca. São palavras muito usuais. Neniam, iam é uma quantidade muito usado, iam, iomete. E kial, por quê? E quando você fala kial, o correlativo, a palavrinha que vem explicando na frase é char. Kial, vi nefarastion, mi nefaras char. Tá? Aí eu escrevi para vocês os números em Esperanto, né? Dexep ducent tridec var cent tridec ok quincent ok dexep 1249 3812 var 1330 ok. Né? O ideal é a gente falar os números e ver os números na cabeça. Senão, você não percebe. Mas isso é treinamento. Analise no texto quando o verbo transitivo fica oculto. Não ocorre nesse texto. Nesse texto aqui não ocorre isso. Uma faísca do vosso amor. Aí é só pegar o que está lá no texto. Uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Uno radio. Na verdade, o radio, quem está errado? Aqui, ó. Uno faireiro. Uma faísca. Uma única, né? Uno faireiro. O que é o ero? Aí deixa eu explicar essa palavra. Fairo é fogo. Ero significa um pedacinho do fogo. Faísca. Tá?
sufixo específico para fazer ficar pequenininho. Sablo é areia, sableiro é o grão de areia. Faruno é farinha, faruneiro é um grãozinho de farinha. Entenderam? Então, o ero é para pegar esse pedacinho. Uno faireiro devia amo povas ardig, fazer arder a terra, abrasar. Pois é, em português é muito mais complicado. A gente muito poucas vezes vê esse verbo abrasar. Mas ardig em Esperanto é mais simples de entender, porque sempre vai usar ardig ou coisas ligadas a fogo, de arder, né? Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Uno sola, um só. Coro. Em alguns momentos, Adonis, tem uns tradutores que colocam abrasar na expressão refletir, refletirá. Ah, é? Refletirá a vossa divina imagem. Já não tem mais esse... Mas no texto em francês, se não me engano, está abrasar mesmo. Por isso que eu estou dizendo, em algumas traduções já vem essa refletirá a vossa divina imagem. Não, mas... Mas não, aí... Abrasar do português é realmente ardig, fazer arder. Um só coração, uno sola coro. Um só pensamento. Um só pensamento. Né? Alguns têm transformar a terra. Supreniros. O que é supren? Supren é para cima. Iri para cima. Suprenir, subirá até vós. Alvi, até vós, para você. Kiel, como, crio, um grito. Não usa o artigo indefinido, né, Esperanto? Kiel crio de danko. Aqui está reconhecimento, aqui é de agradecimento. Kai de amo. Aqui o de ficou de danko kai amo. Ficou direto. Bom. Como Moisés, kiel Moseo, sur la monto, sobre a montanha. Sur la monto. Ni, nós, vin, a vós, esperamos. E Esperanto tem dois verbos. Verbos espere, que é ter esperança, e o outro esperar, no sentido de ficar esperando, é atende. Atendas cum malfermita e bracoi. Ao malfermita, né? Braços abertos ao ita daqui, ó. Abertos. É o particípio passado, já estão abertos. Senhor, dai-nos a força de ajudar o progresso. Dono alni, falta Deus, né? Falta Dio aqui, ó. Dio. Dio. Dono alni forton, né? Dio. Dono alni forton, ó, o objeto direto aqui, porque é a força. Você está doando, você doa alguma coisa, ele é objeto direto. Keni helpula progresso. Está diferente em português, né? De ajudar o progresso, aqui está dizendo que nós auxiliemos o progresso, quer dizer isso, ajudemos o progresso. Está numa forma mais usual do Esperanto aqui. Isso, gente. Então, nós vamos ter mais uma aula nesse estilo, que é a aula 7, e vocês... Adonis, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu sempre não consigo gravar isso. Ali, nesse Dio, dono, alni, não teria o la fortonon, porque está determinando que é a força de ajudar. Não é qualquer força? Eu nunca sei. Estaria correto também, porque essa lá porque em português a gente usa o a para tudo, não só para determinar uma força conhecida no passado. Em Esperanto, a gente se colocar o lá aqui, fica assim,
aquela força que você já conhecia que estava no passado, que agora eu não tenho mais. Está tudo embutido na falta desse lá. É um detalhe precioso que você está falando, viu, Beth? Não é simples isso. Mas só falando o Esperanto, a gente sente como a língua é potente. Se você coloca um lá ali, é um lá que indica uma coisa já conhecida do passado. Tá? Bem... Bom, espero ter entendido. Mas então é isso. Isso é aos poucos, né, que a gente vai aprendendo. Então agora conversar. Oi, alguma? Eu semana passada te pedi como que eu entro pela ID da Zoom. Aí você falou, depois eu te dou. Hoje eu tenho Pois então, eu mandei lá no WhatsApp o link inteiro. Ele já vem, inclusive, com a palavra-chave. A palavra-chave desse grupo é Jesus, tudo com minúsculo. Jesus, a palavra senha, né? Mas se você clicar naquele link que eu dou, ele já entra nessa, supostamente. Você está entrando pelo celular? Eu estou no celular, mas eu não enxergo quase nada. Se eu fosse pelo computador, é um netbook, mas era melhor assim, né? Você não tem, não? Eu tenho netbook, pequenininho. Pequenininho. Mas numa idade que a gente tem, a gente não pode ter coisa pequenininha, não. A gente tem que ter as coisas grandes. Eu, na verdade, aqui, eu estou no meio de 3 grandes telas. Por isso que eu me perco aqui. Graças a Deus. É porque fica muito difícil ficar pequenininho. Eu ficaria doido se eu tivesse. É o que eu estou te pedindo. Posso falar? Eu escrevo o quê na ID? ID. Eu não sei que ID é essa. Bom, a ID do Zoom é um número. Um número. Esse número eu vou passar aqui para você, dessa sala. Porque realmente aquele link ele já abre direto. Toda vez que a gente clica, ele já abre, sem precisar de colocar nenhuma outra informação. Deixa eu tirar daqui. Pelo menos quando eu acesso, né? No meu Zoom, ele já aparece, já entra direto na sala. Então, o ID... Um netzinho velhinho. Então, o ID dessa sala é copy link. É aqui. Então, tá aqui, 838. Não é 138, não. É 8... Não, 838. 838 1339 7700. Eu vou escrever aqui no chat. E lá no grupo também do WhatsApp. Aqui, Esse link que eu passo, ele entra direto na sala. Olha. Esse número que está aqui, 838 1339 7700. Esse é o link. Esse é o ID. Desapareceu. Eu vou copiar aqui. Ctrl C. Aqui, Ctrl V. E a senha é Jesus. Assim, minúsculo. Deixa o número lá, professor, por favor. Você consegue ver o chat aí? Eu vi. No seu... Não, aqui tem embaixo tem um chat, não tem? Fátima, eu mando por e-mail para você, porque aí você já fica no computador. Quando você entrar no e-mail, você encontra esse número. E ele vai valer só até a aula. Não, talvez. Essa aula, eu não sei ainda que sala que eu vou colocar, mas é isso. E como é que é, pessoal? Vocês estão evoluindo? Que vocês querem discutir um pouquinho? Como é que está? O nível está muito pesado, está muito complexo. Precisa estudar, né? Não tem jeito. Vocês estão estudando língua, vocês têm que estudar. Língua é problema.
que o pessoal vem assim, aprender Esperanto e fala assim, eu vou aprender uma língua fácil. Não é língua do P, gente. Esperanto não é língua do P. Aliás, a gente estuda Esperanto a vida inteira. Não tanto feito o português, que chega num determinado momento, a gente desiste. Né? Não quer estudar mais essa língua, não. Eu vou só falar ela e vai por aí, né? Não vou escrever nada e está indo bem. Mas Esperanto é uma língua normal. Uma língua como qualquer outro idioma. Adonis. Fala. Aqui é Gilberto. Fala, Gilberto. Atualmente eu não tenho entrado assim, interagindo com vocês, que eu estou também pelo celular, porque tem problema aqui na minha internet aqui. Sempre que eu vou nas horas certas, a internet me dá problema. Aí me aborreci, só estou indo no celular agora. Estou procurando uma internet melhor aqui no Rio. Então, por isso, eu estou acompanhando a aula de vocês, tá bom? Muito obrigado aí. De nada. Fora isso, alguém tem alguma... Eu queria só fazer uma pergunta, você já deve ter falado, eu não registrei. Quando é que começa esse curso que você mencionou, que é o de conversação? Nós vamos terminar a lição 7. Eu estou vendo aqui. Um momentinho. Então, dia 9 a gente termina a lição 7. No dia 16, a gente vai começar o curso Coquet. Esse é o curso de conversação. Que horas que vai ser? Ele vai ser 9h15. Nós temos um momento inicial espírita, para os espíritas que quiserem vir discutir, um pouco mais religioso, momento nosso, para a gente não perder esse vínculo espírita desse grupo. Imediatamente vai entrar um outro grupo. Que a gente vai ficar a mesma sala aberta ou você vai abrir uma outra sala distinta? Então, é isso que eu vou estudar, como é que nós vamos fazer. Na semana que vem, inclusive, nós vamos fazer um treinamento. A outra sala, deixe-me até fazer esse treinamento aqui agora com vocês, porque aí eu já vou trabalhando ao longo da semana. Eu vou dar uma Brasilo.org PMA. Aqueles que puderem testar comigo, eu agradeceria para ver se vocês entram nessa sala. E a gente continuaria a discutir sobre isso nessa outra sala. Eu entrei por essa sala. Tá, mas eu quero ver se nós vamos pedir para participar. Um momentinho que eu não posso entrar por aqui. Eu tenho que entrar em outra sala. Ctrl C. Eu tenho que entrar. E aí, eu preciso de saber se vai dar certo isso que eu vou fazer. E aí eu vou pedir para vocês me ajudarem. Primeiro eu tenho que fazer uma entrada aqui. Perfil 1. Deve ser perfil 1. Deixa eu ver. Você está subdividindo? Entrar. Um momentinho. Entrar. Continuar. Não. Não, desculpa, eu vou ter que entrar nesse outro. Tá vendo? Eu estou precisando treinar isso aqui porque Adonis, Alessandra, Adonis Brasilo. Isso. Então, é isso aqui. Então, vocês vão entrar nessa sala aqui. Eu vou digitar ela para vocês. Participar agora. Tá, agora vocês vão poder entrar. Essa sala aqui. Eu vou digitar no... É uma sala do Meet. E aí eu quero ver se vocês entram direitinho na sala. Agora, entrar agora, sair né? dessa, agora. Não precisa sair. É só clicar no link, né? Só clicar, se vocês entrarem, aí a gente fecha essa e fica na outra. Só quero ver se vocês entram. Eu estou entrando. Opa. E cadê o link? Para mim não aparece. Clica no chat. No chat.
Onde, Beth? Vai lá naquela conversinha lá embaixo. Aquele balãozinho de conversa. Aí clica em cima que entra. Eu já estou entrando lá, vou pedir para participar. Eu tenho... Deu certo, Não. eu tenho... Permitir. Eu tenho que preparar... Lousa interativa... Eu acho que entrou todo mundo. Então, eu vou fechar essa sala. Fica com eco. Para mim está uma tela branca, não aparece nada. Hã? Para Tem que mim, pedir para aparece só uma tela participar. branca. Gente, tira o som da segunda... Senão nós não vamos entender nada. Para mim não dá, aparece como segunda chamada telefônica. Você já está dentro da outra sala. Terezinha está aqui. Ó, Alaide, Leia, Joanice, Terezinha, a Aline. Fecha o som. Fecha o som, pessoal. Eu consegui entrar também, mas já saí, Adonis. Eu não consegui. Eu quero ver se entram todos. Eu teria que sair dessa para depois entrar na outra. Então, os que entraram de cá, pode sair de cá. Senão vai... Vocês estão me vendo? Não, ainda não. Eu não. Eu estou te vendo. Fecha o som. Então, eu vou fechar essa sala, tá? Para ver se vocês estão. Ainda está abrindo o aplicativo do Meet. Mas por quê? Tá a manivela por aí? Não, é porque ele está pedindo... o nosso é porque tem dois... Não, pode sair para entrar, se quiserem. Você vai fechar qual? Para a gente continuar no Meet ou no Zoom? No Meet. Eu vou fechar... Então, espera que eu vou entrar de novo. Eu vou sair aí, talvez facilite para vocês. Então, nos encontramos no Meet aqui. Tem que estar logado no Gmail, o Meet. Tá dando Gmail? Tem que logar no Gmail, porque o Meet é do Gmail, do Google, né? Ele pede que você abra o seu e-mail. Né? E certo, o Ivanilson entrou. Então, vocês têm Gmail? Por isso que eu tenho que saber se todos que são presentes têm o Gmail, né? Aqui entraram 13. Quantos são aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu logar aqui no Gmail. Tá faltando gente ainda. Eu não estou vendo Elizabeth. Elizabeth? Não, Elizabeth está aqui, eu estou vendo ela. Oi, Beth. Beth é minha amiga de infância. É mesmo? Uhum. E ela que te convenceu a estudar Esperanto? Foi o contrário. Foi o contrário. É o contrário? Nossa. Mas ela é a mais animada. Tá todo mundo aqui? Eu posso fechar essa? Já tem... Deixa eu ver. Deixa eu pegar o link. Espera aí que eu pegar aqui no chat o número, como é que chama? O último final da letra que eles estão pedindo para que eu acesse a senha. A senha? Essas são as últimas letras aqui do Meet. Eles pedem quando for para entrar. Esse aqui, A, Z, X, V. Maria da Glória entrou. Então, deixa eu entrar. Ele está pedindo aqui esse... Acho que é só você que falta. Código. O Odílio entrou. Acho que só você que falta. É porque o meu Gmail não estava aberto. Então, todo mundo sair dessa, tá?
Entre